Olá pessoal, então vamos falar um pouco sobre recorrência linear de primeira ordem. E o que é que seria uma recorrência linear de primeira ordem, né? Seria uma equação de recorrência que é dada por essa expressão aqui. Então o próximo termo da minha sequência, xn mais 1, é dado por g de n, que é uma função que depende do n, vezes xn, que é o termo anterior ao xn mais 1, mais uma função que depende do n. Então, recorrências desse tipo aqui são ditas recorrências lineares de primeira ordem. E vamos ver alguns exemplos de recorrências lineares de primeira ordem. Então, tem que ser desse tipo aqui. Um exemplo poderia ser uma equação do seguinte tipo: o xn mais 1 é igual a... Esse g de n pode ser qualquer função que dependa do natural n. Então, n ao quadrado, por exemplo, poderia ser vezes o termo anterior ao xn mais 1, que é o termo xn, mais outra função que depende do n. Por exemplo, sei lá, n fatorial. Isso aqui seria uma equação de recorrência linear de primeira ordem. Uma um pouco mais simples seria quando essas funções aqui são constantes. Então, por exemplo, chamar de yn mais 1, dado por duas vezes o termo anterior, mais um certo número. Vou chamar aqui de 3. Também seria um exemplo de recorrência linear de primeira ordem. Ou então, eu posso fazer ainda algo parecido com esse primeiro, porém, essa segunda eu vou querer constante e a primeira não. Então, repetindo aqui, eu poderia fazer essa primeira função sendo n ao quadrado, vezes o termo anterior a zn mais 1, que é zn, mais 0, que seria essa segunda função aqui, o fn, sendo constante igual a 0. Todas essas três aqui seriam recorrências lineares de primeira ordem. Um exemplo de uma recorrência que não seria linear de primeira ordem é algo do tipo assim: wn mais 1 igual a, por exemplo, duas vezes wn ao quadrado. Então, aqui eu estou utilizando só o termo anterior, assim como nas outras, porém aqui eu estou utilizando o termo anterior ao quadrado. Essa daqui já não seria uma recorrência linear de primeira ordem. Para ser linear, eu preciso que apareça apenas o termo anterior multiplicando sem ter quadrado, sem ter nada nele. Ok? E as recorrências lineares de primeira ordem, eu ainda posso dividi-las. Por exemplo, existe uma certa diferença entre esse tipo de recorrência, quando eu tenho somando uma certa função que não é zero, e essa daqui, que basicamente eu estou como se estivesse somando zero, uma constante igual a zero. As desse tipo aqui, que eu somo zero, vão ser chamadas de recorrências homogêneas, certo? Então, em uma recorrência linear de primeira ordem, vai ser dita homogênea, caso ela seja desse tipo aqui: xn mais 1 igual a g de n, que é a função aqui, nesses nossos exemplos, o g seria essa, ok? Vezes o termo anterior, que é o xn. E essa soma aqui, a função que aparece aqui somando, é zero em todos os valores de n, certo? É o que está dizendo aqui. Quando isso acontece, a gente vai dizer que essa recorrência ela é homogênea. Caso não aconteça isso aqui, do f de n ser igual a zero para todo n natural, ou seja, tem algum natural em que o f de n não é zero, a gente vai dizer que essa recorrência é não homogênea. Por exemplo, aqui nesses exemplos que nós pegamos, essa daqui ela vai ser homogênea, certo? Porque o f de n, por essa notação aqui, é igual a zero, homogênea. Essa daqui não é homogênea, pode ser também chamada de heterogênea, eu vou botar não homogênea, já que existem valores em que o 3 não vai ser zero, na verdade, para todo natural o 3 não vai ser zero. E aqui, esse n fatorial, ele também não vai ser zero, certo? Mas basta que exista algum valor que não seja zero para ser não homogêneo. Então, já podemos dividir as recorrências lineares de primeira ordem, que são dadas por essa recorrência desse tipo, em homogêneas e não homogêneas.
Outra divisão que a gente pode fazer é caso os coeficientes que aparecem aqui, o g de n e o f de n, sejam constantes ou não constantes. Aqui eu tenho ambos constantes, aqui nenhum constante, aqui eu tenho que esse primeiro não é constante e ela é homogênea, ou seja, eu sei que esse segundo cara vai ser sempre zero. E a ideia aqui, para criar uma fórmula de resolver recorrências lineares de primeira ordem, é dividir em alguns casos que sejam fáceis de resolver tal recorrência. O que é que seria resolver essa recorrência? Seria encontrar uma fórmula que eu possa calcular o xn mais 1 sem precisar calcular todos os xn's anteriores. Uma coisa também que é importante de perceber aqui, que não está escrito, vou escrever agora, é que em uma recorrência linear de primeira ordem, o termo aqui, o xn mais 1, ele depende do termo anterior, xn. Então, significa que eu preciso do primeiro termo dessa sequência, conhecido, para poder daí calcular o restante a partir dessa recorrência aqui. Porque se eu não soubesse o x1, como é que eu ia calcular o x2 usando isso, se eu não sei quem é o x1? Então, eu preciso saber o primeiro termo, por exemplo, nesse caso aqui, se o x1 for igual a 2, a partir daqui eu posso calcular os próximos. Então, quem é que seria o x2? O x2 vai depender do x1, mas vamos ver aqui quem é. x2 é x1 mais 1. Então, o n, nesse caso aqui, é quem? 1. Vai ficar 1 ao quadrado, vezes o termo anterior, que é o 2, mais 1 fatorial. Isso aqui vai dar 3. Já no próximo, o x3, vai ser quem? Isso aqui, o 3 é 2 mais 1. Então, o n é 2 nesse caso. Fica 2 ao quadrado, vezes o termo anterior, que eu acabei de calcular, que é 3, mais 2 fatorial. Então, aqui vai ficar 4 vezes 3 dá 12. 12 mais 2 dá 14. E assim por diante. Nessa daqui, você pode fazer da mesma maneira. Perceba que aqui fica mais fácil, que eu não preciso encontrar o n para substituir aqui. Então, se o y1 aqui, por exemplo, fosse 5, quem seria o y2? O y2 seria 2 vezes 5 mais 3. 2 vezes 5 mais 3, que daria 13. O y3 seria 2 vezes o anterior, que é 13, mais 3, 29. E assim por diante. E para essa aqui você pode fazer a mesma coisa. Perceba que aqui eu estou calculando via a regra que eu tenho aqui da recorrência, sabendo o primeiro termo. Mas seria interessante encontrar uma maneira de eu calcular, por exemplo, quem seria o x 439 milhões, sem calcular todos até chegar nele. Para isso, eu quero uma fórmula que basta eu botar o primeiro termo e fazer uma conta e saia o termo que eu quiser, ok? Então, aqui para um primeiro exemplo, eu tenho uma recorrência onde o primeiro termo é c, e a equação de recorrência é dada por algo do tipo an mais 1 igual a n vezes an, que é o termo anterior a an mais 1. Então, como é que ficaria essa sequência? O A1, que é o primeiro termo, é C, já tem aqui, condição inicial. O segundo termo, eu já vou precisar do termo anterior a ele, que é o A1. Por isso que eu preciso dessa condição. Então, o A2, posso escrever assim, A1 mais 1. Então, nesse caso aqui, o N seria quem? 1. Então, basta eu substituir esse 1 aqui. Então, vai ficar 1 vezes A1. 1 vezes A1 dá A1, que é C. Então, o A2 também seria C. O A3, posso ver como sendo A2 mais 1. Vou substituir quem por N agora? 2. Vai ficar 2 vezes o termo anterior ao A3, que é o A2. Sendo que A2 a gente já viu que é C, então isso aqui vai ficar 2C. O A4 seria o A3 mais 1. O N vai ser 3 nesse caso, então 3 vezes o termo anterior ao A4, que é o A3. Que a gente sabe que é 2C, então esse daqui vai ser 6C. O A5 seria A4 mais 1,
que vai ser igual a 4 vezes o A4, que vai dar 4 vezes esse cara anterior, 24C. E eu posso continuar fazendo isso, mas se eu quiser um termo muito longo, muito longe aqui, eu vou ter que calcular todos até chegar nele. Será que eu consigo uma fórmula que me permita chegar nele sem precisar calcular todos esses termos anteriores? É isso que a gente vai fazer agora. Então, uma coisa que é interessante de fazer aqui é fazer justamente isso que a gente fez aqui, escrever cada termo para ver se a gente consegue ter alguma ideia. Então aqui escrevi novamente a sequência e vamos encontrar um termo para o AN, sem precisar calcular todos até chegar nele. Uma maneira que pode ser interessante nesse caso aqui, perceba que tanto aqui eu tenho A2 como aqui eu tenho A2, A3, aqui A3, A4, eu tenho A4 e assim por diante. Como é que eu poderia fazer para cancelar esses A2 aqui de alguma maneira? E a ideia é o seguinte, se esse cara aqui, se o C for zero, por exemplo, eu já sei que todos os outros termos vão ser zero, porque vai ficar 0 vezes alguma coisa que dá zero. Então, no caso de ser zero, sabe que é zero para todos os termos. Se o C não for zero, a gente sabe que todos os demais não vão ser zero, porque eu estou multiplicando dois números que não são zero, não vai dar zero também. Então, a ideia aqui seria eu multiplicar todas estas equações e ver o que é que vai resultar disso. Então, quando eu multiplico todas elas, desse lado aqui vai ficar A2 vezes A3 vezes A4 e assim por diante até o AN. Desse outro lado aqui vai ficar o quê? 1 vezes A1, 2 vezes A2, 3 vezes A3, até N-1 vezes, aqui é AN-1, né? AN-1. Se todos esses caras, o A2, o A3, o A4 até o AN, são todos diferentes de zero, então esse A2 que está multiplicando aqui, que só tem multiplicações e aqui também só tem, vai cancelar com esse A2 que aparece aqui. O A3 que aparece aqui vai cancelar com esse A3 que aparece aqui. O A4 que tem aqui vai cancelar com o A4 que aparecer aqui. O A5 com A5 até, por fim, o cara que está antes desse AN, que seria o AN-1, que vai cancelar com esse AN-1 aqui. De tal maneira que desse lado sobra só o AN, e aqui vai sobrar quem? Dos AIs, sobra só o A1, mas também sobra esses números, 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, até o N-1. Então, 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, até o N-1. Isso aqui é o que a gente denota por N-1 fatorial, não é isso? Então, aqui eu tenho uma fórmula para N. Seria o primeiro termo, o A1, que a gente está dizendo que é C, vezes esse cara aqui, N-1 fatorial. Dessa maneira, a gente vai ter que, para encontrar o enésimo termo, basta botar o N no lugar aqui dessa formulazinha. Anteriormente, a gente havia calculado que o A5 era igual a 24C. Agora, vamos checar se isso aqui está ok para esse A5 aqui. No caso, se eu quero calcular o A5, o N vai ser 5. Então, eu vou fazer C vezes 5 menos 1 fatorial. 5 menos 1 é 4, então é C vezes 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. 24C. Que casou exatamente com o que a gente tinha encontrado. Então, vamos aqui, a partir daquela solução que vimos para o caso do AN mais 1CN vezes o anterior, desenvolver uma maneira de encontrar as fórmulas para as recorrências lineares de primeira ordem homogêneas, que são aquelas que esse cara aqui, o GN, multiplica o termo anterior, sendo que eu somo aqui com um zero, né? Então, não estou somando com ninguém. Então, a partir dessa recorrência aqui, eu sei que eu preciso do primeiro termo, A1, para poder calcular os demais. Então, a fórmula que eu vou encontrar, obviamente, vai depender de quem é o A1. Então, vou deixar o A1 aqui bonitinho, que vai
ser dado A1, você vai e descobre quem é o termo que você quiser a partir da fórmula que a gente vai encontrar. Então, o A1 é o primeiro termo, o A2 é A1 mais 1, então basta substituir N por 1, vai ficar G de 1 vezes o A1. O A3 é A2 mais 1, que é o G de 2 vezes o A2. Dessa maneira até o N mais 1, certo? Que é G de N vezes AN. Se você preferir aqui, G de N vezes AN, para ficar tudo aqui. O que é que eu posso fazer para encontrar o enésimo termo? Aqui eu fiz até o N mais 1, vamos fazer igual, vamos fazer até o N para encontrar o enésimo. Então, o anterior ao enésimo seria o AN menos 1, que vai ser o AN menos 2 mais 1, que é substituir N por N menos 2. Então, vai ficar G de N menos 2 vezes AN menos 2. E o AN é o AN menos 1 mais 1, que é G de N menos 1 vezes o AN menos 1. Quando eu multiplico todo mundo aqui, eu vou ficar com o quê? Aqui eu vou ficar A1 vezes A2 vezes A3 até o AN, certo? A1 vezes A2, mas eu vou multiplicar só a partir do A2 mesmo. Tá? A2 vezes A3 vezes A4 vezes A5 vezes A6 vezes AN menos 1 até o AN aqui. Desse outro lado vai ficar G de 1 vezes A1, G de 1 vezes A1, vezes G de 2 vezes A2, vezes G de 3 vezes A3, até G de N menos 1 vezes AN menos 1. Mesma história, se todo mundo aqui, se algum desses caras aqui for 0, todos os outros a partir deles, a partir desse que é 0, vai ser 0 também, que eu vou estar multiplicando 0 por outra coisa que vai dar 0. Então, no caso de algum deles ser 0, você sabe que a partir dali todo mundo vai ser 0. Caso eles não sejam 0, não tenha nenhum 0 aqui, então eu vou poder cancelar. Vou cancelar o A2 com esse A2, o A3 com esse A3, o A4 com o A4 vai aparecer aqui e assim por diante. Esse AN-1 vai cancelar com esse AN-1. Aqui em cima sobra só o AN e aqui embaixo sobra o A1, de A é só o A1 que sobra. Sendo que sobra também o G de 1 vezes G de 2 vezes G de 3 até G de N menos 1. Então, G de 1 vezes o G de 2 vezes o G de 3 vezes o G de 4 até o G de N menos 1. Que eu posso escrever isso aqui na forma de produtório como sendo A1 que multiplica o produtório, funciona exatamente como somatório, sendo que para o produto, aqui eu vou botar G de I, e I é justamente a variável que vai passar no meu produtório. O I vai de 1 até N menos 1. Então, para encontrar uma fórmula fechada para uma recorrência linear de primeira ordem homogênea, você pode fazer isso aqui. Porém, para ser uma fórmula fechada, de fato, você precisa saber calcular quem seria esse produto. Um caso simples de se fazer esse produto é, por exemplo, no caso dessa G de N ser uma constante. Por exemplo, um C. Se a G de N fosse uma constante C, então esse produto aqui seria C vezes C vezes C vezes C vezes C vezes C. Quantas vezes? N menos 1 vezes. Então, no caso de eu ter uma recorrência com esse G de N sendo uma constante C, algo desse tipo aqui, ó, C vezes a N, então, por essa fórmula aqui, está dizendo que basta eu pegar o primeiro termo e depois multiplicar por isso aqui tudo. Sendo isso aqui vai ficar C vezes C vezes C vezes C, N menos 1 vezes. C vezes C vezes C, N menos 1 vezes é o quê? C elevado a N menos 1. Então, isso aqui, para calcular o enésimo termo, bastaria que eu fizesse o primeiro, A1, vezes C elevado a N menos 1.
No caso de ser uma constante, ficaria bem simples. A recorrência que é simples de encontrar uma fórmula seria algo desse tipo. Eu tenho o primeiro termo e eu tenho que o xn mais 1 é o xn mais uma constante. Como é que eu faria para resolver esse tipo de recorrência? Se eu escrever da mesma maneira que eu escrevi as outras, então eu vou ter o x1, vou ter o x2, que é x1 mais 1, então vai ficar x1 mais c, o x3 vai ser x2 mais c, o x4, x3 mais c, até o xn, que vai ser xn menos 1 mais c. O que é que eu posso fazer aqui? Aqui basta que eu some todo mundo. Então, se eu somar a partir do x2 aqui, vai ficar o quê? x2 mais x3 mais x4 até xn menos 1, xn. Isso vai ser igual a o que eu tenho desse outro lado, que é x1 mais c, o próximo x2 mais c, x3 mais c, até quem? O último aqui vai ser o xn menos 1 mais c. Agora, eu posso cancelar aqui o x2 daqui com esse x2 aqui, já que eu só tenho somas, tá? O x3 com x3, o x4 com x4, x5 com x5 e assim por diante, até o xn menos 1 com xn menos 1. De tal maneira que aqui em cima só sobra o xn, e aqui embaixo sobra o x1, e aqui um monte de c somados. Quantos cs eu estou somando aqui? Estou somando o do x1 com o do x2, com o do x3, com o do x4, com o do x5, com o do x6, até com o do xn menos 1. Então, do 1 até o n menos 1, eu somei n menos 1 cs, ou seja, c mais c mais c mais c, n menos 1 vezes vai ser n menos 1 vezes c. E assim a gente encontra uma fórmula para o enésimo termo, que vocês podem até lembrar do ensino médio aí, que seria basicamente o enésimo termo de uma PA, ok? Então, quando a gente tem uma multiplicação aqui com xn, que é o caso anterior, vou até chamar de y nesse caso aqui, igual a uma constante vezes o yn, basta eu fazer o quê? Basta eu multiplicar essa galera que vai aparecer aqui, e quando eu tenho uma soma desse tipo aqui, quando um 1 está multiplicando esse xn, basta que eu some todo mundo que eles vão poder se cancelar. E você encontra o termo geral disso aí. Agora, de posse de algumas das recorrências aqui fáceis de calcular, o nosso objetivo vai ser algo bem comum na matemática, na computação de maneira geral, que é transformar os casos que eu não sei calcular em casos que eu sei calcular. E ao fazer essa transformação, eu passo a saber algo que eu não sabia calcular. Vamos ver como é que isso funciona. Olá, pessoal. No começo da aula, conseguimos encontrar como é que se resolve esse tipo de recorrência aqui, uma recorrência homogênea, certo? De primeira ordem. Também vimos como resolvemos essa recorrência aqui, uma recorrência não homogênea, porém o coeficiente que está multiplicando yn é 1. Para resolver essa daqui, a homogênea com o cara multiplicando, basta eu escrever quem é o x2, quem é o x3, quem é o x4, até quem é o xn. Feito isso, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar todos aqui. Então, multiplicando todos, vai ficar esse lado multiplicado igual a esse lado multiplicado. Nesse caso aqui, a gente está tendo que o xn não é zero, para nenhum n. Então, se o x2 não é zero, quer dizer que eu posso cortar o x2 que está aqui multiplicando com esse x2 que está aqui multiplicando. O x3 que está aqui multiplicando com o x3 que está aqui multiplicando. O x4 daqui com o x4 que vai aparecer aqui. E assim por diante até o xn menos 1 que estava aqui com esse xn menos 1. Certo? Tem mais um, menos 1. Com esse xn menos 1 aqui. Então, desse lado aqui, quem foi que restou? x1, foi esse primeiro cara, e os g's. Então, G1 vezes G2 vezes G3, que eu vou escrever assim, um produtório, que é a multiplicação de GK, onde esse K vai ser justamente o que vai fazer o papel de passar de 1 até o n menos 1. Então, esse K vai do 1 até o n menos 1. E aqui desse lado restou só o xn. Então, para encontrar o xn, basta eu fazer x1 e multiplicar todos os g's do 1 até o n menos 1. Caso esse GK aqui
seja uma constante, então caso GK seja igual a C para todo K natural, então a gente vai ter o mesmo número sendo multiplicado aqui n menos uma vezes. Então se eu faço C vezes C vezes C, n menos uma vezes, isso vai fazer o quê? C elevado a n menos 1. Então no caso dessa G ser uma constante, o xn fica igual a x1, e aqui o C vezes C vezes C, n menos uma vezes, que é C elevado a n menos 1. Já no caso aqui da não homogênea, com esse cara aqui sendo 1, quando eu escrevo o y2, o y3 até o yn, eu fico com algo desse tipo aqui. O que é que eu posso fazer agora para obter uma fórmula para o yn? Se eu somar todos aqui, eu vou fazer o que com isso? Aqui tem o y2, mais y3, mais y4 até o yn. Aí eu tenho isso, mais isso, até esse cara aqui. Então perceba que desse lado eu tenho y2, desse lado eu também tenho. Posso cortar esse y2 com esse y2. O y3 com y3, o y4 vai aparecer aqui. E assim por diante. O yn-1 que aparece aqui antes desse yn vai ser cortado com esse y-1 aqui. Agora, sobrou quem aqui? Sobrou só o yn. Sobrou quem aqui? Sobrou o y1 mais aqui a soma do f1 com f2 com f3 até fn-1. Que eu posso escrever assim. O k vai de 1 até n-1 do fk. No caso em que esse fk é uma constante, ou seja, a gente está numa PA, fica aquela fórmula que a gente conhece da PA, certo? Porque caso f de k seja igual a c aqui para todo C, para todo k, aí vai ter que ser, vai ser c mais c mais c mais c, n menos 1 vezes, que é o que eu tenho do 1 até o n menos 1. Então esse yn vai ficar igual a y1 mais n menos 1 vezes c. Agora, o nosso objetivo vai ser resolver algo desse tipo aqui. Se você tentar escrever assim, o que eu aconselho fazer, primeiramente, você vai perceber que vai ter uma certa dificuldade, que eu não vou conseguir nem somar nem multiplicar para poder fazer esses cancelamentos de maneira interessante de início. Então, o nosso objetivo vai ser transformar esse tipo de recorrência nessas recorrências anteriores que se resolver e assim voltar para obter a resposta dessa daqui. Então, o primeiro passo poderia ser o seguinte. Se eu quero resolver essa recorrência aqui, vou transformar ela nas anteriores. O que acontece se eu resolvesse apenas essa primeira parte aqui? Eu sei resolver. É desse tipo aqui. Então, resolvendo só essa primeira parte aqui, vou chamar de xn mais 1 igual a g de n vezes xn. Eu sei resolver. Eu consigo daqui obter quem seria o xn. Certo? Seria isso aqui. Ao resolver isso aí, eu consigo encontrar uma fórmula fechada para essa recorrência aqui. Porém que, se g de n vezes z de n não é zero, para eu poder resolver isso aqui, então significa que existe uma outra sequência, que eu vou chamar de wn, tal que a wn vezes a xn que eu obtive aqui, vai ser justamente a sequência zn. Professor, mas como é que eu sei que existe essa sequência wn que eu consigo multiplicar pela xn para dar essa zn aqui? Então, como a xn não é zero, para nenhum n, eu sempre vou conseguir um número real que multiplicado por ele, que vai dar o z de n. Que número real vai ser ele? Justamente o z de n dividido por xn. Que se eu multiplico xn por zn sobre xn, isso aqui vai dar z de n. Então sempre vai existir essa sequência aqui wn. Basta você pegar essa sequência dada por essas duas, por essa divisão. E o que é que me ajuda a pegar essa sequência wn? Que essa sequência aqui, wn, vai gerar uma sequência desse tipo aqui. E que a gente também vai conseguir resolver. E tendo resolvido a xn e a wn, se a zn é o produto das duas, basta multiplicar as duas soluções. Certo? Que é o que está dizendo aqui. Agora, uma boa pergunta que você pode fazer seria a seguinte. Mas como é que eu sei que ao fazer essa substituição aqui,
pegar xn multiplicar por essa wn, eu obtenho realmente uma sequência do tipo 2. Vamos escrever aqui como é que ficaria? Então, eu já resolvi a xn, eu sei que xn mais 1 é igual a g de n vezes xn. Então, vou anotar aqui quem seria isso. X de n mais 1 é igual a g de n vezes xn. Outra coisa que eu fiz é que a z de n é igual a xn vezes wn. Então, z de n é igual a x de n vezes wn. Agora, vamos olhar quem é que é Zn mais 1. Zn mais 1 é G de n vezes n mais Fn. Então, eu vou anotar aqui também. Gz de n mais 1 é igual a G de n, que multiplica Zn mais F de n. Agora, nosso objetivo é encontrar quem é que seria a sequência Wn. Então, eu preciso fazer algumas substituições aqui para ver quem é que vai ser a Wn. Que substituições seriam essas? Por exemplo, quem seria Zn, que está aqui? Opa, Zn é xn vezes Wn. Então, em vez desse Zn, eu vou botar isso. Então, vai ficar Gn. Esse Zn eu vou trocar por xn vezes Wn. E aqui continua somando com esse Fn. Aqui, desse lado, eu posso escrever quem seria o Zn mais 1 aqui. Se o z de n é igual a xn vezes wn para todo n, também é para o n mais 1. Então, esse z de n mais 1 é eu pegar xn e wn e fazer um n sendo n mais 1. Vai ficar xn mais 1 vezes wn mais 1. Sendo que xn mais 1 é quem? Xn mais 1 é gn vezes xn. Então, g de n vezes xn vezes wn mais 1 é igual a isso aqui tudo. G de n, xn, wn mais o f de n. Perceberam uma coisa? Se esse cara daqui ele não é zero, que é o que a gente está dizendo lá em cima, eu posso dividir ambos os lados por isso aqui. Quando eu divido ambos os lados por g de n vezes xn, aqui esse cara vai se cancelar, vai sobrar só wn mais 1. Aqui vai ficar dividido por isso. Opa, o gn vezes xn vai se cancelar com esse que eu estou dividindo, sobrou wn aqui. Mais esse fn, vou ter que dividir realmente pelo g de n vezes xn. E aqui, perceba que essa recorrência aqui é desse tipo aqui. É um cara anterior a esse daqui, sem multiplicar por ninguém, multiplicado por 1, mais uma certa função de n. Como é que eu resolvo isso? Wn vai ser igual a W1 mais a soma desses certos todinhos do 1 até o n-1. Feito isso, eu encontro também quem é a Wn. Tendo encontrado quem é a xn e a wn, para obter a zn, basta fazer a multiplicação das duas. E você vai perceber que quando eu faço a multiplicação dessas duas, isso aí vai dar algo que depende do x1 vezes w1, que é justamente o z1. Obtendo assim uma solução para essa recorrência que depende apenas desse z1. Para ficar mais claro, vamos fazer um exemplo agora. No nosso exemplo, a gente quer resolver a recorrência dada por essas expressões aqui. A condição inicial é que o primeiro termo é 3 e a recorrência é dada por o próximo termo vai ser 2 vezes o anterior mais 1, o que cai naquele último caso que a gente acabou de ver. Então, como é que a gente resolve isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Resolver a recorrência apenas dessa parte aqui, que a gente sabe resolver, certo? Então, para não confundir com essa do xn, eu vou chamar essa nova de yn. Então, eu quero resolver a recorrência dada por yn mais 1 igual a 2 vezes yn. Como é que eu resolvo esse tipo de recorrência? Quando eu escrevo aqui, o y2 vai ser 2 vezes o y1, o y3 vai ser 2 vezes o y2 e assim por diante, até que o yn vai ser
duas vezes o y n menos 1. Se eu multiplico aqui todo mundo, perceba que esses y aqui, eles não vão ser zero, já que o primeiro não é zero, depois eu estou multiplicando tudo por 2, não vai dar zero, já que não tenho nenhum zero multiplicando aqui. Então eu vou cortar esse y2 com esse y2, y3 com y3, até com yn menos 1 que está aqui em cima, com esse yn menos 1. Sobrou aqui desse lado só o yn, e aqui sobrou o y1. E quantas vezes eu estou multiplicando 2? No y1, no y2, no y3, até o yn menos 1. Do 1 até o n menos 1, tem n menos 1 números. Então eu estou multiplicando 2 n menos 1 vezes. Ou seja, isso aí aqui vai ser 2 elevado a n menos 1. Opa, encontrei aqui quem seria uma solução para esta recorrência aqui, certo? Segundo passo que eu tenho que fazer é o quê? É criar uma nova recorrência aqui. Vai ser, vou chamar de Zn. E como é que vai ser feita essa Zn? A Zn vai ser obtida a partir da xn e da yn. De tal maneira que yn vezes essa Zn que eu vou criar vai dar justamente a que eu quero calcular, que é a minha xn. Por que é que existe a Zn sempre? Porque eu posso fazer essa Zn como sendo xn sobre yn, certo? Porque multiplicado aqui daria o próprio xn. E a gente vai ver que ao fazer isso aqui, essa substituição, a gente vai conseguir encontrar uma sequência Zn que a gente também sabe calcular e depois multiplicar por essa daqui para obter quem é a xn. Para fazer a substituição, vou escrever isso aqui, certo? Então, xn mais 1 é igual a 2 vezes xn mais 1. Vou substituir aqui o xn por isso. 2 vezes yn vezes Zn mais 1. E aqui fica só xn mais 1. Xn mais 1, se isso aqui é para todo n, quando eu botar aqui vai ficar yn mais 1, zn mais 1. Opa, mas eu sei quem é a yn mais 1. É 2 vezes yn. Então isso aqui vai ficar 2 vezes yn vezes zn mais 1 igual a 2 vezes yn vezes zn mais 1. Se o yn não é zero, como a gente viu aqui, eu posso dividir ambos os lados por 2 vezes yn. Quando eu divido por 2yn, aqui vai ficar só o zn mais 1. Aqui vai ficar isso dividido por 2yn e aqui dividido por 2yn. Então esse 2yn vai cortar com esse, sobrou só o zn. E aqui ficou mais 1 sobre 2y. Opa, eu também sei resolver esse tipo de recorrência aqui. Como é que eu resolvo esse tipo de recorrência? Se eu escrever quem é o Z2, Z3 e assim por diante, o Z2 vai ser o Z1 mais 1 sobre 2y1. O Z3 vai ser o Z2 mais 1 sobre 2y2 e assim por diante até o Zn, que vai ser Zn menos 1 mais 1 sobre 2yn menos 1. Ao somar aqui, todos esses caras aqui, ó, o que é que eu vou obter? A soma com a soma. Então eu posso cortar esse Z2 com esse Z2, o Z3 com esse Z3, até que o Zn menos 1 que estava aqui em cima vai cortar com esse Zn menos 1. Sobrou quem aqui do lado esquerdo? Só o Zn. Então, do lado esquerdo sobrou o Zn. Zn. E do lado direito aqui sobrou o Z1. E sobrou 1 sobre 2y1 mais 1 sobre 2y2 mais 1 sobre 2y3, ou seja, a soma do... E como é que eu resolvo essa soma aqui? A gente já viu como é que faz isso. Então, como é que a gente pode resolver isso aqui? A gente vai e pode substituir esse yk por quem é a fórmula do yk. A gente já encontrou o que é o yk. O yn é isso aqui para todo n. Então, o yk vai ser isso aqui, sendo trocando n por k, certo? Então, vai ficar o somatório, repetindo, k1 até n menos 1,
1 sobre 2 vezes YK. YK é quem? É isso aqui trocando N por K. Então vai ficar Y1 vezes, aqui é 2 elevado a N menos 1, vai ficar o quê? 2 elevado a K menos 1. Perceba que aqui eu tenho 2 vezes 2K menos 1. Posso fazer o quê? Usar a propriedade de potência e escrever isso aqui como 2 elevado a K vezes o Y1. Então já vou escrever aqui. 2 elevado a K vezes Y1. Ou Y1 vezes 2 elevado a K. Y1 é uma constante, é o primeiro termo da sequência YN, certo? Então ele não muda, é Y1 sempre. Então eu tenho 1 sobre Y1 multiplicando por 1 sobre 2 elevado a K. Certo? Estou querendo somar tudo isso aqui. Como é que eu posso fazer essa soma aqui? Se isso aqui é uma constante, é como se eu tivesse um número multiplicando cada um dos termos dessa soma. Então eu posso botar em evidência. Vai ficar o quê? 1 sobre Y1. Aqui vai sobrar só 1 sobre 2K. Beleza? Então Z de N vai ficar igual a Z1, já estava aqui, mais isso aqui que é a soma. Opa, mas como é que eu faço essa soma aqui? Eu posso escrever 1 sobre 2 elevado a K como 1 meio elevado a K. Certo? Então, quem é que eu estou somando aqui, na verdade? Eu estou somando 1 meio elevado a 1, dá 1 meio, mais 1 meio elevado a 2, mais 1 meio elevado a 3, até 1 meio elevado a N menos 1. Como é que eu faço mesmo essa multiplicação? Se aqui eu tivesse um 1, eu não tenho, tá? Mas se eu tivesse, quando eu multiplico isso aqui por 1 meio menos 1, ou 1 menos 1 meio, então faz, tá 1 menos 1 meio. Isso aqui daria o quê? Isso aqui daria 1 elevado a N, que dá 1, menos 1 meio elevado a N. Sendo que aqui eu estou multiplicando por isso, então eu posso passar isso aqui dividindo, já que isso aqui não é zero. Isso aqui é menos 1 meio, isso aqui. Então vai passar para cá, para o outro lado, multiplicando por 2. Vai ficar 2 vezes isso aqui tudo, certo? 2 vezes isso aqui tudo. Isso aqui vai sumir daqui. Então essa soma todinha aqui vai ser igual a 2 vezes isso. Opa, mas aqui tem mais um que eu não queria. Pronto, então subtrair um dos dois lados. Vai ficar, subtraindo um aqui, vai cortar com esse 1. E aqui eu vou subtrair 1 também. Então, obtenho que essa soma aqui, todinha, que é o que eu tenho aqui, na verdade, é isso. Ou então, alternativamente, você pode fazer pela soma da PG que a gente já fez. Como é que se faz isso? Certo? Então, no lugar dessa soma, eu vou botar o quê? Isso aqui tudo. Então, para sobrar um espaço, eu vou apagar aqui. E vou trocar essa soma por isso aqui. Z de N vai ser igual a Z1 mais 1 sobre Y1 vezes, aqui vai ficar 2, vezes isso aqui tudinho, né? Então, 2 vezes 1 dá 2, menos 2 vezes 1 sobre 2 elevado a N. Ficaria isso aqui. Isso aqui é como se fosse 1, então ficaria 1 sobre 2 elevado a N menos 1. Então, 1 sobre 2 elevado a N menos 1. Tudo isso subtraindo 1. Agora, tendo posse de quem é a YN e quem é a ZN, eu posso multiplicar uma pela outra para obter quem é a XN. XN vai ser o produto dessas duas. Então, pegar YN aqui e vou multiplicar por isso aqui tudo, certo? XN vai ser igual a YN vezes NN. YN é quem? É Y1 vezes 2N menos 1. Y1 vezes 2 elevado a N menos 1. Vezes isso aqui tudo, certo? Então, vezes Z1
mais isso aqui. 1 sobre y1. Aqui dentro vai ficar 2 menos isso aqui. 2 menos 1 sobre 2n menos 1. E tudo isso aqui menos 1. Só substituir, certo? Yn eu botei o que eu tenho aqui. Em z de n eu botei o que eu tenho aqui. Vamos fazer essa multiplicação aqui para obter quem seria xn. Aqui, quando eu multiplicar esse cara por essa soma, eu uso a distributiva. Então, vai ficar esse cara vezes z1, certo? Então, xn vai ser y1 multiplicado por 2n menos 1 vezes z1. Então, é y1 z1 vezes 2n menos 1. Mais, agora, esse cara aqui vezes quem? Vezes isso aqui tudo. Como é que vai ficar essa multiplicação? Opa, ao multiplicar esse y1 vezes isso por isso, perceba que esse y1 aqui vai cortar com esse y1 aqui. Vai sobrar aqui só o 2n menos 1 por isso aqui tudo. Certo? Então, 2n menos 1 que multiplica o que está aqui. 2 menos 1 sobre 2n menos 1 menos 1. Agora, perceba uma coisa. Aqui eu tenho y1 vezes z1, que é quem? x1. Por quê? Porque se xn é yn vezes n para todo n, quando n é 1, também é. Então, isso aqui é justamente o meu x1. Então, o xn vai ser quem? Vai ser 2 elevado a n menos 1 vezes x1, mais... Vamos ver o que é que dá para fazer aqui. Se eu entrar com a distributiva aqui, o que é que ficaria? Ficaria 2 elevado a n menos 1 vezes esse primeiro cara. Se eu escrever 2 elevado a n menos 1 vezes isso aqui, mais 2 elevado a n menos 1. Aqui é o menos, né? Opa, menos. 2 elevado a n menos 1 vezes 1, que vai dar 2 elevado a n menos 1. Então, vamos organizar isso aqui para ver quem vai ficar. xn. Já vou trocar o x1 porque é x1. x1 é 3, tá? Então, 3 vezes 2 elevado a n menos 1, mais... Se eu usar a distributiva novamente aqui, o que é que vai ter? 2 elevado a n menos 1 vezes 2 dá 2 elevado a n, menos esse vezes esse. Opa, 2n menos 1 vezes 1 sobre 2n menos 1 dá 1. Menos 1 menos 2 elevado a n menos 1. Posso fazer alguma coisa para melhorar isso aqui? Posso. xn, vou repetir essa primeira parte. 3 vezes 2 elevado a n menos 1. Aqui eu tenho 2 elevado a n, aqui eu tenho 2 elevado a n menos 1. Se eu escrever esse 2 elevado a n como sendo 2 vezes 2 elevado a n menos 1, o que é que eu posso fazer? Eu posso botar esse 2 elevado a n menos 1 em evidência, que é o que eu vou fazer. 2 elevado a n menos 1. Aqui sobra só o 2, certo? E aqui sobra 1, menos 1. Menos esse 1 aqui. Dessa maneira que eu vou ter que o xn é igual a 3 que multiplica 2 n menos 1 mais... Isso aqui é 1, então é 2n menos 1 menos 1. Ou seja, se eu quisesse calcular, por exemplo, quem seria o x4, x4 seria o quê? 3, que multiplica 2 elevado a 4 menos 1. 4 menos 1 é 3. Mais 2 elevado a 4 menos 1 também é 3. Menos 1. Aqui isso aqui ia ser 3 vezes 8. Mais 8. Menos 1. Então aqui ia ficar 24 mais 8 menos 1, o que daria 31. Vamos fazer utilizando a recorrência para ver se o quarto termo realmente dá 31. Então o primeiro termo é 3. O primeiro termo é 3.
O segundo vai ser 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3 mais 1 dá 7. O terceiro seria 2 vezes 7 mais 1, que dá 15. E o quarto, que é esse daqui, vai ficar 2 vezes 15 mais 1, que daria 31. Ok? Então, é dessa maneira que a gente transforma uma recorrência desse tipo nas recorrências que nós já sabíamos para obter quem seria uma fórmula para esse tipo de recorrência. Vamos começar o estudo de recorrências lineares de segunda ordem. Agora a gente vai precisar dos dois termos anteriores para poder calcular o termo que a gente quer. Então, para iniciar tal recorrência, a gente precisa de dois termos iniciais, o x1 e o x2, para assim calcular o x3 e assim por diante. Vamos começar com um exemplo aqui. A gente tem um x1 sendo 1, x2 sendo 2, são as condições iniciais. E a equação de recorrência, a relação de recorrência, vai ser dada pelo seguinte. Eu vou calcular o xn mais 2 fazendo 5 vezes xn mais 1, que é o anterior a xn mais 2, menos 6 vezes xn, que é o anterior do anterior a xn mais 2. E como é que a gente resolve recorrências desse tipo? Então aqui eu botei alguns passos para a gente começar. Então o primeiro passo é encontrar soluções para a recorrência sem as condições iniciais. Ou seja, a gente vai procurar alguma forma que obedeça a essa relação de recorrência e que não necessariamente o primeiro termo é 1 e o segundo é 2. Certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente deve fazer. Feito isso, a gente vai procurar dentre todas as soluções que a gente encontrou que obedecem a essa recorrência e vai procurar aquela que obedece essas condições iniciais. Agora você pode estar se perguntando, beleza, mas como é que eu vou encontrar alguma solução que obedeça essa recorrência? E se eu quero encontrar alguma que obedeça às condições iniciais, é interessante que eu tenha mais de uma solução que obedeça a recorrência. Certo? Então, uma maneira simples de encontrar alguma coisa que obedeça essa recorrência é tentar da seguinte maneira. Vamos tentar com que o xn seja algo do tipo alfa elevado a n para algum alfa, uma constante real, certo? Para algum alfa real constante. Se tiver uma solução desse tipo aqui, xn igual a alfa n, deve obedecer à relação de recorrência aqui, certo? Então vamos substituir na recorrência para ver quem poderia ser esse alfa, caso exista algum alfa. Então, xn mais 2 vai ficar alfa n mais 2 igual a 5 vezes xn mais 1. Seria alfa n mais 1. Menos 6 vezes alfa n. Opa, alfa elevado a n. Aqui eu vou trazer tudo para o mesmo lado para trabalhar melhor. Então vai ficar alfa elevado a n menos 2 menos 5 alfa elevado a n mais 1 mais 6 alfa elevado a n igual a 0. Perceba que eu tenho alfa n aqui, alfa elevado a n aqui e alfa elevado a n aqui. Se eu botar isso aqui em evidência, vai ficar o quê? Alfa ao quadrado menos 5 alfa mais 6 igual a 0. Perceba que se isso aqui deve acontecer para todo n natural, então isso aqui só vai ser 0 para todo n natural caso o alfa seja 0. Sendo que se o alfa for 0, eu estou dizendo que a minha sequência basicamente vai ser uma sequência de zeros. Certo? Outra solução possível para isso aqui é caso isso aqui seja igual a 0. Então vamos olhar o caso em que isso aqui é igual a 0 e ver se nos fornece alguma forma de resolver isso aqui, alguma coisa que obedeça essa recorrência. Então fazendo isso aqui igual a 0, eu vou ter
alfa ao quadrado menos 5α mais 6 igual a 0. Aqui você pode fatorar, se quiser, você pode usar a fórmula quadrática lá e encontrar as raízes, certo? Então, aqui fatorando, eu vou ter algo desse tipo. Alfa menos 2 vezes alfa menos 3 igual a 0. Ou seja, quando o alfa for 2 daqui, ou quando o alfa for 3 daqui, eu vou ter algo que obedece a essa recorrência, certo? No caso do alfa sendo 2, vamos ver aqui. Então, o xn, no caso do alfa ser 2, seria algo do tipo alfa 2 elevado a n. Então, o que está dizendo aqui é que 2 elevado a n obedece isso aqui. Vamos substituir para ver se realmente obedece? Aqui vai ficar 2 elevado a n mais 2 igual a, não sei, 5 vezes 2 elevado a n mais 1 menos 6, 2 elevado a n. Aqui, o que é que eu posso ver se realmente dá 2 elevado a n mais 2? Vou até tirar daqui. Se eu pegar o 2n que tem ambos os lados e botar em evidência, aqui vai ficar o quê? 2 elevado a n. Aqui vai ficar 5 vezes 2, dá 10. E aqui vai ficar menos 6. Opa, 10 menos 6 é quem? 4. E 4 é quem? 2 elevado a 2. E quando eu multiplico por 2 elevado a n, realmente vai dar 2 elevado a n mais 2. Então, quer dizer que isso aqui obedece à minha recorrência. Não sei se vai obedecer essa condição aqui, mas que obedece à minha recorrência, obedece. Outra coisa que vai obedecer a nossa recorrência é quando o alfa for 3, ou seja, 3 elevado a n também obedece essa condição aqui. Para testar isso, vocês substituem lá e veem se obedece ou não. Deixa como exercício. Beleza. Mas como é que eu vou saber se... Como é que eu vou criar soluções que obedeçam à condição inicial ali? Opa, aqui parece simples, porque eu vi que o 2 elevado a n obedece a essa recorrência. Se eu faço 2 elevado a n e eu quero que num seja 1, o que é que eu posso fazer, né, para fazer com que aquilo obedeça às condições iniciais? Para fazer com que isso aqui obedeça às condições iniciais, a gente precisa criar novas soluções a partir dessas soluções que a gente tem aqui, certo? Então a ideia vai ser criar várias outras relações aqui, várias outras formas que obedeçam essa relação, para que eu possa assim encontrar uma particular que obedeça às condições iniciais. E como é que a gente vai criar novas outras formas que obedeçam à recorrência a partir dessas duas? Da seguinte maneira. Então, um resultado interessante que a gente pode até mostrar aqui logo é que se, vou chamar de yn satisfaz a recorrência xn mais 2, vou botar números constantes aqui, a xn mais 1 mais b xn. Perceba que isso aqui é um caso particular desse, onde o a é 5 e o b é menos 6, certo? Então, se yn satisfaz essa recorrência, então c vezes yn também satisfaz, certo? E esse c aqui é qualquer número real que você queira, certo? Então, se eu multiplicar por 2, por 3, por 4, por π, por qualquer coisa, vai satisfazer também essa relação de recorrência. Como é que a gente testa para ver se realmente obedece essa relação? Basta a gente substituir isso aqui no lugar do xn mais 2 e ver se obedece a recorrência, certo? Então, eu vou trocar isso aqui pelo xn. Então, aqui vai ficar xn mais 2, vai ter isso aqui, c
vezes n mais 2. Vamos olhar do outro lado. O a xn mais 1 mais b xn. Como é que vai ficar isso quando eu substituo por isso aqui? Vai ficar a que multiplica c yn mais 1 mais b que multiplica c vezes yn. Opa, aqui eu tenho c, aqui eu tenho c. Posso botar esse sem evidência. Vai ficar como c que multiplica a yn mais 1 mais yn. Opa, faltou o a. Mais by. Opa, mas espera aí, aqui está dizendo que o yn satisfaz a recorrência. Ou seja, que quando eu boto yn aqui, isso aqui me dá quem? Y de n mais 2. Certo? Então isso aqui vai ser igual a y c vezes y de n mais 2. Que é justamente o que eu tinha quando eu substituí o xn mais 2 aqui por isso aqui. Então quer dizer que c vezes yn também satisfaz essa recorrência, caso o yn satisfaça. Então, se a gente tem aqui que esse cara satisfaz a recorrência e que esse cara também satisfaz a recorrência, se a gente multiplicar ambos aqui por qualquer número real, também vai satisfazer a recorrência. Ou seja, se eu pegar isso aqui e multiplicar por um C1, isso aqui também vai satisfazer a recorrência. E se eu multiplicar por um C2, também vai satisfazer. Certo? Então aqui eu vou multiplicar por um C2. Então isso aqui também satisfaz a nossa recorrência. Será que isso é o suficiente para todos os casos? Ainda não, certo? Mas a gente consegue criar facilmente outras novas soluções para a nossa recorrência. E como é que a gente vai criar essas novas soluções para a recorrência? Nós podemos criar outras soluções ainda, somando duas soluções que já temos, certo? Então aqui eu tenho que tanto yn quanto zn satisfazem uma certa recorrência aqui, chamada de xn mais 2 igual a xn mais 1 mais b xn. Se isso aqui acontece, o que eu vou mostrar é que a soma delas duas também vai satisfazer a recorrência. E é bem simples de ver que satisfaz, certo? Por quê? Vamos pegar isso aqui e botar aqui na nossa recorrência, então vai ficar a que multiplica xn mais 1, vou trocar por isso. yn mais 1 mais zn mais 1. Mais b que multiplica xn, que eu vou ver se isso aqui também satisfaz. Então, n mais zn. Daqui eu posso usar a distributiva. Isso aqui vai ficar o quê? A yn mais 1 mais a z n mais 1 mais b yn mais b zn. Opa, a yn mais 1 mais byn satisfaz aqui a nossa recorrência, certo? O y satisfaz a recorrência. Então quer dizer que isso aqui mais isso aqui vai dar quem? Vai dar o y de n mais 2, porque satisfaz isso aqui, certo? Então quando eu troco x por y deve satisfazer. E quem é esse cara daqui? A zn mais 1 mais b de zn. Se o zn satisfaz essa recorrência, isso aqui vai ser justamente o z n mais 2, certo? Sendo que y mais 2 mais z de n mais 2 é justamente o quê? Isso aqui. Então, está querendo dizer aqui que essa nova coisa aqui também vai satisfazer a nossa relação de recorrência. Então, aqui a gente tem que C1 vezes 2 elevado a n satisfaz essa recorrência aqui. E aqui a gente tem que C2 vezes 3 elevado a n também satisfaz a recorrência. E aqui a gente mostrou que se eu tenho duas coisas que satisfazem, a soma também satisfaz. Então daqui eu posso tirar o quê? Que C1 vezes 2 elevado a n mais C2 vezes 3 elevado a n satisfaz a minha recorrência para qualquer C1 e C2 reais. Agora, tendo posse aqui de todas essas soluções, a gente sim consegue encontrar
C1 e C2 para obedecer essas condições iniciais e assim encontrar uma forma fechada para essa recorrência aqui, incluindo as condições iniciais. Para encontrar quem é C1 e C2, basta a gente substituir aqui, certo? Então vamos ver como é que fica isso. Então eu quero que isso aqui seja quem? O xn. Eu quero que também satisfaça que o x1 é 1 e que o x2 é 2. Então eu quero que o x1, que eu já sei aqui que é 1, quando eu boto o n sendo 1 aqui no lugar desse n aqui, vai ficar o quê? C1 vezes 2 mais C2 vezes 3, que é 2 elevado a 1, 3 elevado a 1. Quando o x2 fica como? Fica C1 vezes 2 elevado a 2 mais C2 vezes 3 elevado a 2. E o x2 deve ser igual a 2. Certo? 2 elevado a 2 é 4, já vou botar aqui. 3 elevado a 2 é 9. Então agora eu preciso só resolver esse sisteminha aqui. Certo? Para fazer isso, eu vou multiplicar essa primeira equação aqui por 2. Vai ficar com 2 igual a... Isso aqui vezes 2 vai ficar C1 vezes 4 mais C2 vezes 6. Subtraindo essa dessa, vou ficar com o quê? Aqui vai dar 0. Aqui vai cortar esse com esse. Aqui vai ficar 9C2 menos 6C2, ou seja, 3 vezes C2. Daqui eu tenho que o C2 é 0. Se o C2 é 0, eu venho aqui, substituo o C2 por 0, em qualquer uma das duas. Vou substituir aqui em cima. Então, 2 vezes C1 mais 0 vezes 3 dá 0. Então, 2 vezes C1 é igual a 1. Isso aqui quer dizer que o C1 vai ser igual a 1/2. Então, eu venho aqui e boto o C1 sendo 1/2 e o C2 sendo 0. Xn vai ser igual a 1/2 vezes 2 elevado a n, mais 0 vezes alguma coisa, que dá 0. Então, nem vou botar lá. E isso aqui vai ser a fórmula que obedece à nossa recorrência aqui. Certo? Vamos calcular alguns termos à mão, utilizando a recorrência e as condições iniciais, e depois a gente bota aqui para ver como é que fica. Então, eu já sei que o primeiro termo é 1, o segundo é 2. O terceiro vai ser feito como? É 5 vezes esse, que dá 10, menos 6 vezes esse, que vai ficar 4. 5 vezes esse dá 20, menos 12, dá 8. O próximo, 5 vezes esse dá 40, menos 24, que dá 16. Então, isso aqui é qual termo? Isso aqui é o primeiro, isso aqui é o segundo, terceiro, quarto, quinto. Esse aqui é o quinto termo, certo? Então, quando eu substituir o n por 5, deve dar quem? 16. Então, vamos fazer x5 vai ser igual a 1 sobre 2 vezes 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 dá 32. Quando eu divido por 2, realmente dá 16. Perceba que aqui, se você quiser, você ainda pode fazer, simplificar isso aqui e fazer o quê? 2 elevado a n dividido por 2 é igual a 2 elevado a n menos 1. Então, para fazer o x5, basta eu fazer 2 elevado a 4, dá 16. Certo? 2 elevado a 3, 2 elevado a 2, e assim por diante. Então, recapitulando, como é que eu resolvo recorrências lineares desse tipo aqui? Primeiro, eu preciso encontrar várias soluções. Para encontrar essas várias soluções, eu primeiro utilizo uma exponencial para ver quem são soluções disso aqui. Em seguida, eu vejo quais são as soluções possíveis e boto as condições iniciais para obter quem é o C1 e o C2. Certo? Perceba que nesse exemplo, eu obtive duas soluções para aquela equação de segundo grau, certo? Porém, pode ser que eu só tenha uma solução. Aí, a solução da recorrência fica um pouco diferente.
Vamos dar uma olhada como é que fica nesse caso aí. No caso de encontrar uma raiz dupla, tipo nesse caso aqui, então a recorrência do tipo xn mais 2 igual a 2xn mais 1 menos xn. Vou procurar coisas do tipo alfa elevado a n. Então xn vai ser alfa elevado a n. Vamos descobrir quem seria esse alfa. Então quando eu boto alfa elevado a n, vai ficar alfa elevado a n mais 2 igual a 2 alfa n mais 1 menos alfa elevado a n. Levo tudo para o lado de lá. Boto alfa elevado a n em evidência. Quero que isso aqui seja zero. Esse cara que sobra aqui é o que a gente chama de equação característica, certo? No caso passado, a gente viu um caso de uma recorrência linear de segunda ordem, homogênea, em que a equação característica possuía duas raízes distintas. Nesse caso aqui, só possui uma, certo? Porque esse polinômio aqui só vai dar zero quando o alfa for 1. Posso atuar ele como alfa menos 1 ao quadrado. Então, quando aparecer essa raiz dupla, ele tem duas raízes, mas são iguais, certo? Quando isso acontece, o que a gente vai fazer é utilizar esse resultado aqui, que vai ficar para casa para vocês mostrarem. Que diz o seguinte: se a equação característica tem uma raiz dupla, ou seja, a equação característica tem que ser algo desse tipo aqui, então esse cara daqui, n vezes o alfa elevado a n, alfa é quem? É a raiz, tá? Então, nesse caso aqui, a raiz é 1. Então, eu sei que n vezes 1 elevado a n também satisfaz a recorrência. Caso o alfa fosse 2, que é quando isso aqui acontece, então eu saberia que tanto o 2 elevado a n, quanto que n vezes 2 elevado a n satisfaria a recorrência, certo? Então, dessa maneira, a gente consegue encontrar novamente dois tipos de soluções para a nossa recorrência. Lembrando que eu posso multiplicar por uma constante que continua sendo solução da minha recorrência. E somá-las também continua sendo solução. Então, C1 vezes 1 elevado a n satisfaz a recorrência. Por quê? Porque 1 é a raiz disso aqui. Então, 1 elevado a n satisfaz. Logo, um número real vezes isso também satisfaz. Então, C1 vezes 1 elevado a n satisfaz a recorrência. Pelo fato dessa raiz aqui 1 ser dupla, eu também sei que n multiplicando 1 elevado a n satisfaz a recorrência. Logo, outro número real vezes isso aí também vai satisfazer. Se isso satisfaz e isso satisfaz, a soma dos dois também satisfaz. Ou seja, C1 vezes 1 elevado a n mais C2 vezes n vezes 1 elevado a n satisfaz a minha recorrência. Quando eu faço 1 elevado a n, vai dar o quê? Vai dar 1. Então, isso aqui é C1. Isso aqui vai ficar C2 vezes n vezes 1. Que dá C2 vezes n. Nosso trabalho agora vai ser o quê? Encontrar quem é C1 e C2, colocando as condições iniciais. Ok? Então, vamos botar aqui para ver as condições iniciais para ver quem seria C1 e C2. Então, eu tenho que o x1 é 1. Então, 1 tem que ser igual a quando eu troco esse n por 1, tem que ser igual a 1. Quando eu troco esse n por 1, vai ficar quem? C1 mais C2. Então, 1 deve ser C1 mais C2. Quando o n é 2, ou seja, no x2, eu quero que ele é 2. Então, 2 vai ser igual a quando eu troco aquele n por 2. C1 mais 2 vezes C2. Eu só resolver esse sisteminha aqui, certo? Fazendo esta de baixo menos a de cima, eu vou ficar aqui 2 menos 1 dá 1. C1 corta com esse C1, 2C2 menos C2 dá C2. Então, o C2 é 1. Substituindo aqui em cima, eu tenho que 1 é igual a C1 mais 1. Então, C1 vai ser quem? 0. Então, eu já descobri quem é C2 e quem é C1. E assim eu descubro uma fórmula para minha recorrência. Minha recorrência vai ser do tipo C1, que é 0, então isso aqui vai ser 0, mais isso aqui. Vai dar isso aqui. Sendo que quem é C2? É 1. Então, isso aqui vai ser nada mais, nada menos do que n. Certo? Vamos fazer um teste para ver se realmente vai dar isso aí. O primeiro é 1, o segundo é 2. O terceiro vai ser calculado como? Vai ser calculado
2 vezes esse daqui, menos esse. 2 vezes esse, 4 menos 1, 3. 2 vezes 6, 2 vezes 3, 6. Menos 2, 4. 2 vezes 4, 8. Menos 3, 5. E assim por diante. Ok? Então, quando eu tenho duas raízes distintas, eu não preciso botar esse n. Vai ser algo do tipo C1, a primeira raiz, elevada a n, mais C2 vezes a segunda raiz, elevada a n. Já quando a raiz ela é dupla, vai ser algo desse tipo aqui, certo? Então vai ser C1 vezes a raiz que é única, certo? Vai dar C1 vezes R elevado a n, mais no segundo aqui vai ficar C2, que multiplica n vezes R elevado a n. Ok? Então, pessoal, para recapitular o assunto de recorrências lineares de segunda ordem, homogêneas, de maneira geral, a gente vai ter que uma equação desse tipo, de maneira geral, vamos ter que essas recorrências são desse tipo aqui, certo? Eu tenho x1, x2 e a recorrência é dada por algo desse tipo, onde a e b são números reais. E a gente pode escrever essa relação de recorrência dessa maneira aqui, certo? Passando esses dois caras para o lado de lá, vou ficar com xn mais 2 menos axn mais 1 menos bxn igual a zero. E o que a gente viu? A gente viu que a gente primeiro tem que ver quem é a equação característica. A equação característica de uma recorrência desse tipo aqui nada mais vai ser do que fazer esse xn mais 2 como x ao quadrado. Aqui menos a xn mais 1 é o menos ax. Esse cara aqui menos b. Então a equação característica vai ser isso aqui. Feito isso, a gente vai e encontra as raízes dessa equação. Vão ter duas, certo? Reais ou complexas. Caso a equação característica possua duas raízes distintas, a recorrência vai ter como solução algo desse tipo aqui. C1 vezes a primeira raiz elevado a n, mais C2 vezes a segunda raiz elevado a n. Feito isso, eu boto quem é R1 e quem é R2 aqui. Para encontrar quem é C1 e C2, eu preciso da minha condição inicial através do x1 e x2. Certo? No outro caso, no caso das raízes serem iguais, a única diferença que vai ter é que em vez de ser C1 vezes a primeira raiz elevada a n mais C2 vezes a segunda, vai ser C1 vezes a única que vai ter elevado a n mais C2 vezes n vezes R elevado a n, certo? A diferença é que aqui, em vez de botar segunda, vai botar n vezes R elevado a n, certo? Uma observação importante é que esse método aqui, ele continua válido para raízes complexas, sendo que a gente não vai trabalhar com as raízes complexas aqui nesse curso.